sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E nós sempre avisamos, para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo hoje pela primeira vez o programa, que esta obra é o estudo de Emmanuel através do Livro dos Médiuns, de questões do Livro dos Médiuns. Então, em cada lição, ele pega um trecho do Livro dos Médiuns, nessa metodologia que ele tem de estudar. Estudar, é bom que a ideia do todo mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo que cada detalhe é uma informação importante. Para quê, meus queridos? Doutrina espírita é orientação para a nossa vida, é orientação para o nosso caminhar, para as nossas resoluções. A doutrina espírita é isto. Aliás, como toda revelação tem esse propósito. Se nós tivéssemos bem entendido e bem aproveitado, tivéssemos a maturidade do senso moral para compreender e aproveitar o Evangelho de Senhor Jesus, não precisaria nem haver uma outra revelação. Nós teríamos uma norma de conduta para todas as situações da vida. Só que a gente necessita ainda do detalhe, o esclarecimento detalhado. Aí vem a codificação. A codificação nos 5 livros. Na verdade, vem o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que tem tudo em síntese. Mas eu quero tenho curiosidade, preciso, para avaliar a paternidade divina, me perceber como filho de Deus, respeitar a criação, entender essa questão. Aí a parte primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus e as causas primárias, vem a Gênese. Mas eu preciso entender mais acerca do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. É um vazio, é uma abstração. Como é que é isso? Aí vem a parte segunda, que gerou o Livro dos Médiuns, que é justamente esse livro que o Seara dos Médiuns vem ainda aprofundando, estudando, fazendo a gente pensar mais sobre essas questões. E hoje nós estamos no programa 57, em que Emmanuel vem analisar a sétimo parágrafo, a sétima questão do item 289 do Livro dos Médiuns, que é a parte segunda, capítulo 26, que são as perguntas que se pode fazer aos espíritos. E no 289 ele vai dizendo perguntas sobre o futuro. E no sétimo parágrafo é exatamente isso. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? E aí os espíritos nos respondem: se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. E aí está ainda um ponto sobre o qual insistis, sempre, para obter uma resposta precisa. É um grande erro, pois a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito estouvado. Nós o temos dito a todo instante. E aqui vem até uma orientação para a gente entrar na questão 868 do Livro dos Espíritos, que fala sobre conhecimento do futuro. Mas aí nós vamos ficar por aqui quando ele fala que se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. E aí nós vamos ver dois aspectos.
Ah, se o futuro for favorável conforme eu quero. E o que a gente encara como favorável? Como sem muito trabalho, como uma resposta absoluta aos meus caprichos, a tudo aquilo que eu quero, a tudo aquilo que eu almejo, a tudo aquilo que eu entendo como felicidade, como prosperidade. E quase sempre esse conceito está calcado nas questões materiais. Então, se eu sei que vai dar tudo certo, eu paro agora. Eu paro agora porque, inevitavelmente, como fatalidade, tudo vai ser do meu jeitinho. Mas, se eu conheço a minha questão e sei que eu vou passar por grandes perdas, por grandes dores, que os meus planos não vão dar certo, eu paro também. Por que eu vou me esforçar tanto se daqui a pouco não vai dar certo? Vou até me poupar da dor. Então percebemos como esses espíritos são realmente superiores e conhecem a nossa motivação interna. Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. E tanto se esse futuro for positivo do ponto de vista material, né? E muitas vezes negativo do ponto de vista moral, ou se ele for negativo do ponto de vista material, mas até acene, porque com a questão moral, porque a dor, ela faz a gente crescer, ela nos aproxima de Deus. Mas mesmo assim, eu tiraria o meu foco do presente. Qual é o momento presente? Vamos nos lembrar do livro No Mundo Maior, em que Calderaro fala sobre a casa mental, comparando aquele edifício de 3 andares, lembram? Passado, presente e futuro. O passado como porão, a questão da subconsciência, né? O presente é a área do hoje, do trabalho, da atividade, da renovação, e o futuro seria o superconsciente, que é onde estão os ideais das aspirações superiores. E aí, o que nos compete no presente? É trabalhar muito, trabalhar buscando o ideal superior, sim, mas trabalhar muito, porque o andar que eu estou morando é o do presente. Então vamos ver o que Emmanuel, nessa página intitulada Futuro, que foi recebida pela mediunidade do nosso Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 8 de agosto de 1960, analisando essa 7ª pergunta de Kardec na questão 289, nos diz, ele fala assim: se pesquisas praticamente o futuro, contempla a faixa de terra que o abandono confiou à secura. Se não lhe estendes braços amigos, podes perfeitamente vaticinar o amanhã, porque amanhã será para todo solo relegado ao desleixo, sempre será desolação. Mas, se lhe buscas a água viva no próprio seio, removendo areia e detrito, ninguém consegue prever a excelência do oásis que se erguerá do deserto. Em verdade, toda a gente avalia com segurança o futuro do mal, quando o mal é conservado, que é mal com ele, tá? Entretanto, pessoa alguma conseguirá predizer toda a glória do bem quando o bem aparece. Percebemos, meus irmãos? Olha só, a terra seca, abandonada, né? Está lá. Aí eu olho assim, o futuro dessa terra aí vai ser, daqui a pouco vai abrir, né? Ainda mais nesse calor que nós estamos tendo, como a gente viu na Amazônia, né? Vai abrir, vai ressecar, tudo isso não vai dar para nada. Mas se eu olho essa terra seca, eu falo assim, não, mas tem um jeito. E aí, como é que eu vou encontrar água na terra seca? Eu vou ter que cavar. É muito trabalho, né? Aí a gente não sabe, ninguém vai poder prever como é que vai ficar aquele solo. Quais são os elementos nutritivos, os nutrientes que estão ali.
E aí daqui a pouco a semente é plantada e aí nós teremos uma lavoura rica e promissora para não só para quem plantou, mas muitas vezes ajudando a tantos outros. Esse é a questão do trabalho, né? Então, ele fala uma coisa que é muito séria. Em verdade, toda a gente avalia com segurança o futuro do mal quando o mal é conservado. Entretanto, pessoa alguma conseguirá predizer toda a glória do bem quando o bem aparece. E é assim. Porque o futuro do mal é o quê? A acomodação, o não trabalho, o desleixo, o relaxamento. Esse é o futuro do mal. E aí quando eu olho para assim, mas não vai dar certo mesmo. Mas se houver trabalho, meus queridos, se houver empenho, com toda certeza, a gente não pode avaliar. E eu vou falar, gente, aqui em termos de pessoas. Quantas vezes daquela criatura, porque nasceu numa situação material menos favorável, não teve a família para lhe dar orientação educacional, não teve alimentação promissora, não teve nada disso? Aí a gente começa a ver aquela pessoa, fala assim, olha, esse aí não vai dar para nada mesmo, é um marginalzinho no futuro. Infelizmente, a gente ouve esses vaticínios. Mas aí alguém se interessa. E esse alguém pode ser até aquele educador, aquele evangelizador, aquela pessoa que não está o tempo todo com aquele irmãozinho, não. Mas está, às vezes, algumas horas no dia. Mas ali é passado, é cultivado, é feito o trabalho para encontrar essa água viva no próprio ser. O que é isso, gente? Essa potência da lei de Deus que existe dentro de nós. Esse é alguém que chega para trabalhar, despertar aquela consciência acerca do valor da vida, do valor do tempo, do valor do corpo. E ali são jogadas as sementes do bem, a semente do amor, a autoestima é trabalhada. E aí ninguém pode prever qual é o futuro dessa criatura. Nós temos, e há relatos, eu aconselho que as pessoas procurem no YouTube, o Haroldo Dutra Dias contando da sua infância como foi. Não vou dar spoiler não, vou deixar para vocês pesquisarem lá. Gente, quem olhou, quem sabe, quem viu aquele menino e os relatos, com certeza não daria certo, sob nenhum ponto de vista, nem sob ponto de vista material, nem sob ponto de vista espiritual. Mas nós não temos a beleza, nós não temos aí, podemos analisar e ver a beleza dos frutos que essa alma está dando para todos nós, não só a população espírita, mas como juiz, né? Sendo alguém que está trabalhando pelo bem, trabalhando pela paz, trabalhando pela educação. É isso, mas por quê? Alguém trabalhou. Alguém investiu na sua melhor parte. Então, gente, aqui a gente já está tirando a questão da fatalidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Fatal é apenas o momento em que o homem nasce, o momento que ele deve aparecer no planeta e o momento da desencarnação. Só isso que é fatal. Mas mesmo assim, a pessoa pode mudar, né? Só pode mudar. Tanto o momento do nascimento, né? Circunstâncias, situações da vida material podem apressar, como a questão da desencarnação. A gente pode, através do suicídio direto ou indireto, abreviar a nossa volta à vida espiritual. Então essa lição, gente, eu amo, porque é uma lição de esperança para todos nós. Essa esperança que a gente tem, e aí vamos já trazer através dos estudos da Rádio Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, acabando a transmissão do programa, a gente vai ter os estudos das obras de André Luiz. Que mensagem de esperança!
Aí alguém fala assim, mas a gente vê muita coisa que não deu certo. Pois é, mas a gente vê a misericórdia divina. Então, uma rádio que exalta a misericórdia divina em todos os momentos da nossa vida e impede que a gente abrevie a volta para a vida espiritual, como temos relato, ela merece de todos nós o quê? O carinho, o acolhimento, a nossa ajuda, a nossa divulgação. Estamos agora nessa campanha de dar os likes para chegarmos a 50 mil, das inscrições à nossa rádio. Então a gente pode, você está ouvindo aqui o programa, se inscreva na Rádio Rio de Janeiro, se inscreve, porque o objetivo é que essa divulgação chegue da melhor forma possível. Assim como a inteligência artificial, quando se procura alguma coisa, ela apresenta um produto, a gente pode fazer, com que quando se procura espiritismo, espiritualidade, estudo, entendimento, a nossa Rádio Rio de Janeiro apareça ali, e aí aquela pessoa que não tem muitas vezes a direção vai ter a orientação segura, a orientação precisa através dessa rádio tão amada de todos nós, Então, estamos por isso no programa conversando sobre mediunidade, estudando a obra Seara dos Médiuns. E hoje, nesse programa 57, estamos na lição intitulada Futuro, em que Emmanuel analisa a questão 289, o 7º parágrafo, que é o conhecimento do futuro, perguntas que se podem fazer aos espíritos. E no primeiro momento, ele vai trazer na questão do solo. Vamos agora para a segunda parte, em que ele diz assim: transplantemos a imagem para o campo da vida. Se cultiva na intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterás fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto doem as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações do outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. Então a gente vai analisar esse bloco que é muito interessante. A gente, muitas vezes, a gente vai vivendo tão atabalhoadamente, com tanta pressa, que a gente não avalia o nosso temperamento, os nossos atos, o que eles geram ao redor de nós. Aí ele fala aqui da intolerância. Quantas vezes a gente é intolerante e essa intolerância se revela em coisas pequenininhas. Eu fico aborrecido porque alguém não colocou uma coisa no lugar. Eu fico aborrecido porque alguém não fez algo do jeito que eu acho que tem que fazer. E aí o que acontece? As pessoas vão viver com medo de mim. As pessoas, quando eu chegar assim, meu Deus, lá vem ela que quer fazer tudo certinho, lá vem ela, percebemos, gente? Eu não estou falando que não seja certinho, mas a gente, quando eu falo, não estou falando para o outro, não é comigo mesmo. A gente tem que analisar como é que eu abordo o outro, como é que eu chego ao meu irmão. Eu tenho que analisar isso. Porque senão eu vou cultivar aversões onde eu estiver. Porque isso, na verdade, vai ser uma expressão do meu orgulho, Eu me sinto melhor que o outro. Eu me sinto com o direito de corrigir todo mundo. E isso não é agradável, porque todos nós somos aprendizes, todos nós. O programa é gravado e na última semana nós tivemos na reunião das 3 horas, das 19 horas, foi no dia 7 de... Desculpa, errei. Foi no dia 5 de março de 2024. Nós tivemos na reunião das 19 horas aqui no Teresa d'Ávila, e a gente tem o canal e a gente até convida os amigos para se inscreverem, assistirem o canal, o nosso querido amigo Moisés. E ele falou bem sobre essa questão do nosso autoconhecimento.
da forma do nosso orgulho. Foi um estudo sobre o óvulo da viúva, muito interessante, meus queridos, para a gente começar a analisar como é que eu reajo, como é que o meu comportamento atinge o outro. E aí, continua Emmanuel, se estimas o abuso, né, não precisa ninguém me dizer o desequilíbrio que eu me projeto. O meu abuso alimentar, o meu abuso nas atividades, no sono, tudo isso, gente, vai acarretar para a minha saúde. O meu abuso dos outros, muitas vezes, eu abuso dos relacionamentos. Eu abuso achando que o outro, quero manter o outro não sobre a minha tutela, sobre a minha custódia, né? Eu faço isso. Então, na verdade, eu vou ficar muito sobrecarregada, porque eu vou pegar tarefas que eu não dou conta, eu vou ter alimentos que o meu organismo não dá conta, sobre qualquer abuso, gente. E aí ele vem sobre o dever que cabe, né? Então, se eu fujo ao dever, eu vou ter consequência da deserção, qualquer dever. E aí ele diz da dívida, né? E a gente pode olhar essa dívida bem, muitas vezes, do ponto de vista material. Se eu contraio uma dívida, não precisa nenhum espírito falar que eu tenho obrigação de pagar. Porque se eu estou endividado, eu tenho que pagar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar antes de contrair essa dívida, não é? A gente tem educação financeira, e aqui o Teresa d'Ávila vai ter um evento sobre educação financeira no dia 14 de abril, né? Para a gente saber como é que eu controlo as minhas contas, como é que eu faço para administrar o que eu tenho. É possível viver com o que eu tenho? Eu tenho que começar a pensar sobre isso. E às vezes eu não contraio dívidas materiais, mas eu contraio dívidas morais. Eu tenho que saber que eu terei responsabilidade, né, nesse pagamento. Aí ele continua dizendo para nós no último bloco dessa lição. Ele então encerra nos orientando assim: é possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre dificuldades da vida e lutas da parentela. Porque aquilo que é agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Então eu já começo a olhar que essas minhas dificuldades familiares, essas minhas dificuldades de relacionamento, minhas dificuldades de saúde, profissionais, é um somatório de tudo aquilo que eu cultivei até o dia de hoje. E ele então encerra dizendo para nós: não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir. Porquanto, se quiseres renovar-te no bem, alimentando bem, todo mal que te aflige será bem amanhã. Olha, meus amigos, é o que a gente fala vulgarmente: se a vida deu um limão, que a gente faça uma limonada. E com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, com a certeza dos amigos espirituais que nos abraçam, desse anjo guardião, desse espírito protetor, dessa rede de solidariedade, com toda certeza, vai ser muito mais fácil a gente fazer a limonada, né? A gente terá muito mais técnicas, a gente terá muito mais recursos para que saia um bom suco e para que a gente, mesmo nessa nossa dor que nos incomoda, a gente vai ter a perspectiva de que amanhã será muito melhor. Isto, meus amigos, é a proposta de Jesus, é a proposta da doutrina para todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.